boas-vindas ao nosso Casa Firme. Pode sentar, por favor, as que estão aqui. Bom dia, você que está em casa. Vamos lá. Bom, ontem nós recebemos uma palavra da nossa liderança, da bispa, e eu estava pedindo uma direção a Deus do que pregar, de como trazer a palavra e tal. E nós, não sei se você tem visto, acompanhado, enfim, mesmo que não tenha acompanhado, isso já não é um assunto muito novo, sobre a omissão. E como eu falei no trabalho das mulheres, no Forte e Corajosa, a mulher tem o poder de construir e de destruir, e quando ela é omissa, ela já sabe que ela vai destruir com tudo. E se você não sabia disso, já saiba agora que toda mulher que é omissa, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a palavra, uma mulher que não tem o comprometimento com a família, ela é uma mulher omissa. Nossa, mas isso é muito forte. Pois é. Você vai ver, aqui eu trouxe 2 histórias para você, na palavra, para você ver o quanto o pecado de omissão, às vezes, pode ser mais devastador do que o da comissão. Porque indo da comissão, aquele pecado que você comete, você ainda vai lá e se arrepende, tem até a chance de se arrepender. Quando a pessoa é omissa, ela sabe que está errado, ela vê que está errado, ela vê que aquilo lá não vai funcionar, mas ela se cala. E quando nós nos calamos diante de algo que nós sabemos a verdade e que nós sabemos que vai dar errado, nós vamos ser engolidos pela baleia também. É como Jonas, entendeu? Jonas foi lá, fugiu da ordem do Senhor, subiu no barco, foi lá para o barco ali e tal. O pessoal desconfiou que tinha alguma coisa errada, porque começou uma tempestade, tudo dá errado. Jonas foi lá e falou assim, me joga do barco, porque vocês vão morrer todo mundo. Se eles não tivessem jogado Jonas do barco, certamente todo mundo teria morrido. Porque o erro estava ali. O Senhor estava atrás de Jonas, o erro estava ali. Então, o erro de um leva todo mundo. E a mulher tem o dever de ajudar a sua família, não só a crescer, mas ajudar a sua família a entender o que está sendo feito de errado, as coisas que estão acontecendo, a encaminhar ensina o menino o caminho que deve andar, a encaminhar esses meninos, então, a encaminhar esse marido. Não é bom que o homem viva só. Foi isso que Deus disse. Não é bom que ele viva só, então eu vou criar para ele uma companheira. Você acha que a companheira é só o quê? Que fique só do lado? Que sai para passear? Que vai no cinema? Que faz isso ou que faz aquilo? Não, que ajude também a tomar boas decisões. Por isso que não é bom que ele viva só. Porque ele tem uma companheira que ajuda ele a tomar boas decisões. Agora, quando ele tem uma companheira que vê ele tomando péssimas decisões e ela fica calada, às vezes, com a desculpa de que ela está sendo submissa. Não, ela está sendo omissa. É outra palavra. Vai ter destruição na casa dela. Em Tiago 4,17, diz assim, lembre-se também, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Omissão é a falta do cumprimento de um dever. Quando você é omisso, você não cumpriu com o seu dever de mãe. Porque quando Deus te dá filhos, Ele não te dá filhos só para você mimar, passar a mão na cabeça dele, para você ninar ele. Ai, que gracinha, que bonitinho. Ai, que gracinha, riscou a parede. Ai, bonitinho e tal. Nada disso. Se Deus deu filhos a você, é para você criar uma nova geração que vai respeitar não só as outras pessoas, mas a palavra do Senhor. Hoje em dia, o que você mais vê é uma geração, uma juventude mal educada, que não respeita os mais velhos, porque, pelo menos na minha época,
Era uma coisa que minha mãe batia muito, respeite os mais velhos. Se um senhor chegar, levante, dê um lugar para o senhor sentar e tal, não sei o que. Era mais ou menos assim. Hoje em dia, é criança mandando o professor calar a boca. É não sei o quê. E, se você chamar a atenção. Aí lá vem o pai atrás. Que isso? Chamou a atenção do meu filho. Mas se você não chama a atenção do seu filho, alguém vai ter que falar com o seu filho. O mundo vai corrigir o seu filho. Não tem coisa pior do que você estar vendo algo errado e você ter que falar para o filho de outra pessoa. Porque, às vezes, é incômodo falar para o seu filho. Imagina falar para o filho de outra pessoa. A omissão é a falta de dizer o que precisa ser dito. Seja para um marido, seja para um filho, seja para um chefe. Mas ele é meu chefe, ele tem poder sobre mim. Quem tem poder sobre você é Deus. E quando você diz a verdade com sabedoria, quem tem poder sobre você é Deus. Você não dizer o que precisa ser dito a uma liderança, por exemplo, por covardia, você vai junto com a queda dessa liderança. É uma geração que falta ensinar o que precisa ensinar, mas isso, a grande culpa, infelizmente, é das mulheres. Aí você vai falar assim, poxa, das mulheres? Sim, isso foi dado a nós. Isso foi dado a nós o dever de ensinar. A mulher foi dado o dever do ensinamento, de acalentar, do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz. Sabe quando vem a voz do Espírito Santo e fala, não faz isso? Foi dado isso à mulher. E quando a mulher não ensina, ela está sendo omissa. Para você ter uma ideia do tamanho do problema de omissão, no mundo, omissão de socorro é crime. Não socorre alguém que está passando mal, não, para você ver. Isso é omissão de socorro, isso é crime. Atropela alguém e foge, para você ver só o que acontece. É omissão de socorro, vão atrás de você. Que você não fez o que deveria fazer, você não prestou socorro para quem precisava de socorro. Omissão de socorro dentro da sua casa deveria ser crime, mas é um crime, porque tem consequências. Não socorre seu marido quando ele precisa de socorro, não. Você vai junto com ele. Não socorre seus filhos quando você está vendo eles se enrolar numa dificuldade, num problema atrás do outro, porque você não quer confrontar, ou porque você ama tanto aquela criatura que você não quer que ela deixe de amar você. Ela vai deixar de amar você se você não a confrontar. Filhos querem ser corrigidos e ensinados. Eu digo isso a você porque eu falava isso para minha mãe quando era pequenininha, porque eu era só pela graça. E às vezes eu mesmo falava para minha mãe, me põe de castigo, olha só. Imagina uma criança pedindo para ser colocada de castigo. Acho que nem eu me aguentava. Imagina as outras pessoas. Me põe de castigo. Eu acredito que nem minha mãe não está mais aguentando também. Deixa essa menina, vai, pelo amor de Deus. Me põe de castigo, chama a minha atenção, me obriga a fazer tal coisa. E hoje, sabe o que eu vejo? Muitas coisas seriam bastante diferentes. Por exemplo, a grande dificuldade que eu sempre senti em comer coisas diferentes, como fruta, legume, não sei o quê, faltou alguém que me obrigasse. Vai comer sim. Às vezes eu mesmo fico lá quando o Mu faz a Maria e a Ana provar de tudo. Quando eu digo de tudo, é tudo mesmo. Às vezes eu olho e falo, Mu, eu mesmo falo, pelo amor de Deus, isso aí não dá, né? Vai provar. Ele fala, vai experimentar. Vai experimentar. Tá certo, é isso. Porque a grande dificuldade que eu tive em provar coisas foi porque não tive alguém que me obrigasse. E depois, isso me fez muita falta na fase adulta. Quando nós aceitamos o desafio de viver para Deus e a liberdade de viver para Deus, você também aceita o desafio de falar a verdade em qualquer situação. Mas e se o outro se magoar? Não importa, não magoe a Deus. Mas e se ele deixar de me amar? Deus, pense em Deus. Mas e se ele não gostar mais de mim? É Deus. Nós estamos falando de Deus. E depois essa pessoa vai voltar e vai te agradecer. Eu garanto a você. Em Atos 5, no versículo 1, diz assim. Havia um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que vendeu uma propriedade.
reteve uma parte e levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. Mas Pedro perguntou: Ananias, Satanás encheu seu coração. Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo? A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, você podia decidir quanto ia dar. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Logo que Ananias ouviu essas palavras, caiu morto. Todos os que ouviram o que tinha acontecido ficaram com medo. Então os jovens cobriram o morto com um lençol, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou-lhe: Diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? Sim, respondeu ela, vendemos. Então Pedro disse: Como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessa? Conspirar contra o Espírito do Senhor? Veja, do lado de fora daquela porta estão os jovens que sepultaram o seu marido. Eles vão levar você também. Imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e, ao ver que Safira havia morrido, carregaram o corpo para fora e o sepultaram ao lado do marido. Um profundo temor se apoderou de toda a igreja e de todos os outros que souberam o que tinha acontecido. A morte do marido da Safira foi provocada não por ele, por ela. Como assim? Foi ele que mentiu? E ela concordou. E se a Bíblia diz que o poder da construção de uma família está nas mãos de uma mulher, porque a sábia constrói e a tola destrói, ela sabia e ela concordou com a mentira. E ela poderia ter dito para ele assim: isso está errado, nós vamos nos meter numa confusão, isso vai ser um problema para a nossa casa, para a nossa família, isso vai ser um problema para a nossa descendência, para todo mundo. Nós vamos ficar conhecidos por ser mentirosos, talvez nem morrer ela pensaria, mas isso vai ser um problema para nós. Então não faça isso, faça o que é direito. Ele poderia discordar e ela ia falar: não, vamos lá, faz o que é direito, faz o que é certo e tal. Não, ela concordou. Vamos mentir? Vamos mentir, tudo bem. Qual vai ser a consequência, talvez? Talvez a consequência não seja naquele momento, como foi com Ananias e Safira. Talvez a consequência venha daqui 10 anos, 20 anos, mas ela vem. Toda vez que você passa por cima de algo e você finge que não viu alguma coisa que está acontecendo diante dos teus olhos, ela volta para você. E faz você ainda se lembrar: puxa, eu poderia ter agido naquele momento e eu não agi. Eu poderia ter dito não e eu não disse. Eu poderia ter dito que aquilo estava errado. E eu não posso acreditar que ela não sabia o que estava acontecendo, não. Não, tudo bem, um errinho. Não, ela sabia muito bem o que estava acontecendo, porque depois foi perguntado a ela e ela mentiu de novo. Ela reafirmou a mentira. Vocês venderam por esse preço? Sim. Mentiu ainda. Com a cara mais lavada. Sim, vendemos. Desse jeito. E eu acredito que Deus está mandando essa palavra para dizer que, se você tem concordado com os erros da sua casa, você vai cair junto com ela. Não tem como sobrar só para um. Mas foi ele que mentiu. E você viu e concordou. Ainda que às vezes você nem tenha visto, mas possa lhe parecer estranho. Eu já dei um testemunho aqui de uma pessoa uma vez, que ela via o marido dela trazendo dinheiro de um lugar, bastante dinheiro, que ela sabia que não era do salário dele, mas para ela estava bom, estava cômodo. Tem mais dinheiro, eu posso gastar com outras coisas e tal. Ela não confrontou ele. De onde que vem esse dinheiro?
peraí, mas você não ganha tanto? Por que esse tanto de dinheiro? Mas de onde você conseguiu comprar isso? Mas o que é isso e tal? Por fim, deu errado para os dois no final. É como se ela fosse cúmplice dele. E ela nem sabia de nada. Ela não sabia de nada. Ela desconfiava de algo, mas ela não confrontou para saber. Talvez você só desconfie de alguma coisa. Parece que isso não está certo. Parece que isso não tá adequado. Eu atendi uma mulher uma vez que ela falou para mim assim: pastora, eu sei que meu marido vê vídeos pornográficos. Eu sei que ele vê. Eu falei, como você sabe? Ela falou assim, eu mexi no histórico dele e eu achei, e eu vi que ele viu. Eu falei assim, você confrontou ele? Não. Por quê? É porque eu não quero arranjar confusão, eu não quero brigar, eu não quero ter um problema dentro de casa. Aí eu falei para ela, você já tem um problema. Você já tem um problema bem grande, por sinal. Você acha que o seu problema vai ser confrontar ele? Ou perguntar e chegar... Porque o marido dela era de um outro ministério, ela falou comigo no Instagram. O marido dela servia nesse ministério. Eu não sei qual era o papel dele lá, mas eu sei que ele servia lá. Eu falei assim, você está achando que o seu problema é confrontá-lo? É perguntar e dizer, chegar nele e dizer assim, escuta, você vai tomar a Santa Ceia, você serve na igreja, e olha aqui o que você está assistindo, e isso é uma traição, olha isso, olha aquilo e tal. Eu falei, você está achando que o seu problema é esse? Não, você já tem um problema grande na sua casa. Porque ela tinha filhos, aquilo ia passar para os filhos dela. A moça me bloqueou, nunca mais falou comigo. Não sei o que aconteceu, não tenho ideia assim, do que aconteceu depois na casa dela ou na família dela. Mas que ela sabe da verdade, ela sabe. Que a verdade foi dita a ela. Quantas mulheres estão acabando com suas famílias? Aí depois, o que acontece? Passa para os filhos. Aí, a brecha que foi aberta passa para um filho. E aí, o que você faz? Você vai corrigir esse filho com toda a sua força. Não pode mentir, e não sei o quê, não sei o quê. Mas quem estava mentindo ali? Às vezes você, às vezes um cônjuge. Você quer corrigir seu filho? A brecha que não for fechada pelos pais... Não adianta você tentar ir com todo o rigor para cima dos seus filhos, porque há uma brecha aberta. Aquilo que não é fechado pelos pais, vai ser adquirido pelos filhos. Eu peguei meu filho adolescente mexendo com pornografia. E, muitas vezes, não confrontou o próprio esposo que estava com pornografia. Ou o casal mesmo que entrou com pornografia. Isso é muito sério. Porque isso é um demônio que entra dentro de casa. Nós estamos vendo hoje em dia, não só no mundo, meu Deus, mas no mundo gospel mesmo. Esse mundo gospel, esse mundo evangélico, esse monte de coisa, é um que tenta cobertar a situação do outro e deixar o outro escondidinho. Não vamos contar e não sei o quê. Vai estourar para todo mundo. A casa vai cair para todo mundo. Vai ser um problema para todo mundo, como foi com Ananias e com Safira. E toda vez que você ouvir a expressão de assim, essa daí é uma Safira, está querendo dizer o quê? Essa é cúmplice. Essa daí é cúmplice. Essa daí sabia de tudo, sabia o que estava acontecendo, sabia que havia mentira, que havia roubo, que havia engano, que havia problemas, e não fez nada para mudar. E não foi em busca de ajuda. Eu já ouvi mulheres dizerem, por que você não foi em busca de ajuda? É que eu fiquei com medo dele ficar bravo. Esse é o seu problema? Ele ficar bravo, você tinha que estar com medo da sua família ser destruída, do demônio entrar na vida do seu filho, de acabar numa tragédia violenta dentro da sua casa, porque você não foi em busca de ajuda, de alguém que pudesse libertar a sua casa. Você tem o poder nas suas mãos. E eu sei que Deus está dizendo isso. Você tem o poder nas suas mãos de chegar para quem você ama, ou
vamos tirar então de quem ama, mas de quem está com você ali, você está vendo que está errado. Chegar e dizer, não vou ser omissa com a verdade, isso vai dar errado. E eu não quero cair junto com você. Vamos em busca de ajuda? Vamos fazer isso diferente. Vamos parar com isso aqui. Isso vai dar errado. Isso não vai funcionar. Porque a palavra está vindo. Cúmplices do pecado. Que é uma Safira. Essa é Safira. É a cúmplice do pecado. E depois ainda vai perguntar, mas você não sabia? Sabia. Por que não pediu ajuda? Estava com medo. Mas medo do demônio não tem. Aqui, morreu todo mundo. E aquilo causou um pavor em todo mundo. Um pavor, um pânico nas pessoas ali, porque viram que o mundo espiritual é de verdade. Então, tudo que nós estamos escondendo tem poder sobre nós. Ainda que seja dentro de casa. Não vou falar nada para ninguém, porque o que as pessoas vão pensar? Agora não é momento do que as pessoas vão pensar. Agora não é momento do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Agora é momento eu preciso ajustar as coisas e arrumar a minha casa. Em Provérbios 29 e 24 diz, o homem que esconde um ladrão das autoridades está fazendo mal a si mesmo. Acabará sendo condenado ao mesmo castigo que o ladrão. Um homem que esconde o ladrão. Agora vamos trocar? Uma mulher que esconde um mentiroso. Uma mulher que esconde um filho que pratica coisas erradas. Não vou levar. A gente tem um ministério infantil que você pode levar o seu filho até o líder do ministério infantil e falar assim, eu preciso de ajuda com meu filho. Está acontecendo isso, 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 isso. Você pode me ajudar? Nós temos líderes que vão ajudar. Nós temos um ministério de jovens que você pode pegar seu filho adolescente, vir junto com ele e falar assim, peguei meu filho com conversas inadequadas, fazendo isso, isso e isso, e eu preciso de ajuda. Vocês podem me ajudar? Que eu tenho certeza que os líderes vão se levantar em oração, em clamor, expulsar todo tipo de demônio e ajudar. Você foi em busca de ajuda. Não vou falar nada não, porque meu filho canta no coral. Ele vai sair do coral. Esse é o seu problema? Não deveria ser. Nós temos um ministério de homens, que eu tenho certeza que se você chegar e falar assim, bispo, preciso de ajuda. Eu peguei meu marido mentindo, eu peguei meu marido roubando, eu peguei o meu marido fazendo alguma coisa inadequada e eu preciso que o senhor me ajude. Tem alguém que vai te ajudar. Um ministério de mulheres, eu preciso de ajuda. Eu vi isso, isso e isso acontecendo no meu trabalho, na minha casa, e eu não estou sabendo lidar com isso. Me dá uma direção. Eu preciso de um direcionamento. E esse direcionamento vai chegar. Nós temos ministérios de todos os lados aqui. É de solteiro, é de homem, é da nação, é não sei o quê, não sei o quê. De todo quanto é lado. Não busca ajuda quem não quer ajuda. E quem é cúmplice de um pecado. Quem joga sujeira debaixo do tapete, parece que está tudo limpinho. Quando você tirar e levantar aquilo vai aparecer e ficar evidente. E você sabe o que é pior? Mulheres que são omissas, elas são manipuladoras também. Elas tentam manipular situações. E o Senhor tem levantado um exército de mulheres fortes, mas verdadeiras. Mulheres fortes, mas sinceras. Fortes e que têm coragem de dizer a verdade. Eu falo isso para você porque eu já peguei diversas mulheres em atendimento com medo de conversar. Com medo simplesmente de dizer. Eu já peguei uma mulher num atendimento, inclusive, que o marido dela confessou para ela que estava tendo um caso, e ela aceitou recebê-lo de volta. E depois, ele vinha falar com ela, e ele comparava ela com a outra mulher, com a amante. E ela me contou isso, eu falei assim, você não disse nada? Eu não queria criar uma situação. Eu falei assim, ele te desrespeitou.
Ele está te desrespeitando, você não falou nada de, ó, eu recebi você de volta, eu perdoei você, mas até aqui é o limite, tá? Você me respeita. Porque eu não estou achando graça. Porque aquilo era um negócio que feria tanto ela, estava ferindo tanto ela, e ela não teve coragem de olhar para ele e dizer assim, até aqui é o limite, você está me ferindo, até aqui é o limite. Daqui você não pode passar. Mas eu não estou desrespeitando ele, não. Você está confrontando, e a bispa sempre diz, o confronto é necessário. É necessário você ter uma conversa inteligente com a pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado precisa saber o que é que você está sentindo, como você está sentindo. O problema é que tem muita gente que desequilibra, que grita, e que fala um monte de coisa, e que faz isso, e que faz aquilo. Dizer o que está sentindo e a verdade não é um problema. Aí eu trago outra história, porque de Ananias e Safira é famosa, mas eu trago uma aqui, que o fracasso do seu marido é o seu também. O fracasso do seu filho é o seu também. Porque se eu perguntar para você assim, quem quer aqui ter um filho derrotado? Ninguém vai levantar a mão. Quem aqui quer ver um filho triste, chorando, derrotado, em depressão, sem emprego, sem família, sem dinheiro, sem nada? Ninguém quer. Todo mundo quer ver um filho bem casado, feliz, de preferência perto de nós, com uma família bem grande ao nosso redor, né? Todo mundo junto, aquela coisa. Todo mundo quer isso. Às vezes os filhos acabam indo para longe, mas ainda assim há aquele contato, tal. Todo mundo quer isso, né? Só que quando você é omisso com seus filhos, o fracasso dele é seu também. E quando nós somos omissos com eles, nós estamos ensinando a eles que mentir tudo bem, que enganar não tem problema, pode enganar, não tem problema não tem isso aí pode deixar que depois eu resolvo, mamãe resolve. Pode deixar, mamãe resolve. E isso, geralmente, é mãe de menino. Eu sou mãe de menina, não estou generalizando, mas mãe de menino, se não tomar cuidado, ela tende a ser mais passional do meu menininho. Eu sempre falo isso aqui. As mães de menino precisam tomar muito cuidado, que é o meu bebê. Parece que a mãe da menina, ela já tem uma imagem meio que assim, ó, vamos lá, mulher é forte, vamos lá, e é isso e tal. E a menina acaba sendo mais rápida mesmo, mais desenvolvida e tal. A menina vai. O menino, dependendo, ele acaba, pode deixar, mamãe resolve. Vou te mostrar aqui, Gênesis 27:1. Isaac envelheceu, seus olhos ficaram tão fracos que quase não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Esaú respondeu, sim, pai. Aqui estou. Disse-lhe o pai, já estou velho e não sei quando vou morrer. Agora, pois, pegue o seu arco e as suas flechas e vá ao campo caçar algo para mim. E prepare-me uma comida do meu gosto, bem saborosa, e traga para que eu coma e o abençoe antes que eu morra. Rebeca ouviu a conversa de Isaque com seu filho Esaú. Quando Esaú foi ao campo para buscar a caça e trazê-la, Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouviu seu pai falar com seu irmão Esaú, dizendo, traga-me uma caça e prepara-me uma comida saborosa, para que eu coma e o abençoe diante do Senhor antes de morrer. Agora, pois, meu filho, obedeça as palavras da sua mãe. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Vou fazer uma comida saborosa para o seu pai, como ele gosta. Você a levará ao seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Jacó disse à sua mãe Rebeca, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele lisa. Pode ser que meu pai me toque e perceba que eu estou tentando enganar e vou ser considerado um tolo. Assim, em vez de bênção, trarei maldição sobre mim. A mãe lhe respondeu, que venha sobre mim essa maldição, meu filho. Mamãe resolve, pode deixar. Apenas faça o que eu digo a você. Vá e traga-me os cabritos. Vou parar por aqui. Rebeca, primeiro que estava ouvindo atrás da porta. Já não devia estar lá, escutando uma conversa que nem era para ela.
E a gente já sabe que a última que ouviu atrás da porta, a primeira, na verdade, que ouviu atrás da porta, que foi Sara, levou uma bela de uma bronca, que estava lá só escutando uma conversa que não era para ela. Aí vem a dona Rebeca escutando atrás da porta. Quando ela viu o que o pai falou para Esaú, chamou Jacó, seu filho favorito, falou assim, ó, vai lá, vai atrás da caça, que a mamãe vai preparar a comida do jeitinho que seu pai gosta, e vou dar como se fosse você. O próprio filho virou para ela e falou assim, escuta, meu irmão é peludo, ele é capaz de ele botar a mão em mim, vai ver que eu estou enganando ele. O próprio filho disse a ela, o próprio filho alertou ela. Isso aí não está me parecendo muito certo. Em outras palavras, o próprio Jacó disse para ela, não sei se isso aí vai dar muito certo, porque isso aí não parece que vai funcionar. Pode deixar. Mamãe vai resolver. Eu resolvo. Vai, faz do jeitinho que eu estou mandando, e a mamãe resolve. Pronto, ele fez. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe, que preparou uma comida saborosa, ao gosto do seu pai. Em seguida, pegou a melhor roupa do seu filho mais velho, Esaú, que tinha em casa, e vestiu seu filho mais novo, Jacó. Ela induziu Jacó a enganar o próprio pai. Ele já tinha feito isso com o irmão, mas ele recebeu um apoio claro da mãe dele de que enganar não tinha problema. Pode enganar, não tem problema não. Ó uma Safira, pode enganar, pode fazer, mas se der errado, pode deixar. Isso aí depois eu cubro você, pode deixar. Você sabe qual foi a consequência da Rebeca depois? Ela planejou perfeitamente, ela ouviu atrás da porta, ela manipulou tudo de uma forma exemplar, ela fez a comida do jeitinho que o Isaac gostava. Vai saber quanto tempo essa mulher não cozinhava para esse homem. Mas para enganar ele, ela cozinhou direitinho, gostosinho, e deu a comida para ele. Fez tudo perfeito, foi questionada pelo próprio filho. Numa dessa, ela valida o filho e fala assim, pode enganar. Enganar não tem um problema. Isso se voltou contra ela, só contra ela. Sabe por quê? Porque depois, Jacó teve que passar 20 anos, quando ele foi embora, fugindo do irmão que queria matar ele. Viveu tantas e tantas situações, foi enganado diversas vezes, mas assim, viveu situação atrás de situação, e Rebeca tem uma parte, procura para mim, vê o pessoal da edição, procura para mim no final da parte dela falando que não queria perder os 2 filhos no mesmo dia. Fazendo favor, está só um pouquinho mais abaixo dessa parte aqui que eu coloquei. E depois disso, eu vou mostrar para você que ela vai falar assim, eu não quero perder os 2 filhos no mesmo dia, eu vou perder os 2 filhos no mesmo dia? Não só isso, como ela nunca mais conseguiu ver Jacó. Não há mais relatos de que eles se encontram. Não há mais relatos de que ela conheceu os netos dela. Não há relatos de que eles se relacionaram novamente, não tinha telefone, não. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha mensagem de texto, não tinha mais essas coisas. Ele fugiu, ele foi embora. Porque ele estava fugindo de uma situação que ela preparou, que ela conduziu. Ela fez aquilo de uma forma perfeita. Porém, aquilo voltou contra ela. E não há relatos de que ela se encontrou mais com o filho. Acharam para mim, fazendo um favor? Pastora, a senhora consegue? Ali, fazendo um favor? Está bem embaixo, rapidinho, isso. Eu só não vou abrir aqui porque eu estou sem óculos. Aí não vai dar certo, tem que ser aqui mesmo, senão não dá. Enfim, quando eles acharem, eu leio para você. Jesus disse, quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês 2 num só dia? Quando você ouve, lê um negócio desse, você fala, coitada dessa mãe. Por que perderia vocês 2 num só dia? Perdeu
que nunca mais, não há relatos ali na Bíblia, deles se encontrarem, deles viverem como família novamente. Tudo porque ela conduziu uma situação errada e que deu errado mesmo. Então eu quero que você pegue essa palavra e que você coloque ela na sua vida e saiba muito bem a forma como você está conduzindo não só os seus filhos, mas a sua família. Se você chama suas crianças para perto de você e fala mal do pai para suas crianças, vai voltar contra você. Não adianta você dizer para os seus filhos, você é igual ao seu pai, ou seu pai não presta mesmo, seu pai não lembra de você, se esqueceu de você, seja numa separação, ou um pai que está mais distante. Se você fala mal desse pai para esses filhos, vai ter consequências gravíssimas, não só na vida dessa criança, mas na sua também. Porque o maior problema da nossa sociedade hoje em dia é a orfandade. E uma criança que cresce se sentindo abandonada pelo pai, porque a mãe não para de dizer, seu pai não te quis, o seu pai não gosta de você, o seu pai se esqueceu, se o seu pai gostasse de você, ele pelo menos ele apareceria no dia dos pais, ou ele mandaria um presente, ou ele lembraria do seu aniversário, ou isso, ou aquilo. Você vai ter um adulto frustrado que talvez faça isso com o próprio filho dele. E você vai se lembrar de quando você chamava aquela criancinha pequenininha e falava mal do pai. Eu sei porque eu tenho 2 menininhas que têm um pai exemplar, maravilhoso, que ama essas meninas. E às vezes eu mesmo fico lá. Murilo, Murilo, que essas meninas vão ficar folgadas. E eu mesmo fico ali falando. Porque o Murilo com essas meninas, eu vou te contar um negócio. E, às vezes, eu já tive que chamar a atenção da Maria. Porque quando o Mu chama a atenção delas e fica bravo, a Maria tentou falar mal do Mu para mim. Mãe, papai também, quando fala não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Naquele momento, eu posso fazer o quê? É verdade, filha, seu pai também grosso e tal, não sei o quê, né? A Maria já sabe muito bem. Se você pegar a Maria hoje na escolinha e perguntar qual é a frase da sua mãe para você, é o quê? Não fale do seu pai, que seu pai é um bom homem. Fim. Acabou o assunto. Lá em casa não tem isso aqui de brecha para falar do pai delas para mim. E eu espero que de mim para ele. Tenho certeza que não. Em nome de Jesus. Mas para mim, não tem isso aqui de brecha. Não fale do seu pai. O seu pai é um bom homem. Fim. Ele pode ter ficado bravo. Uai, é o papel dele de pai. Ele tem que educar ela. Eu mesmo falando em cima. Tem que educar. Ele pode ter colocado de castigo. Tem que colocar. Ele precisa educar. Ele precisa ensinar o caminho que tem que andar. Mas uma brechinha que você dá, principalmente para meninas, que aí eu já volto. Tem as mães dos meninos e tem as mães das meninas. Você vira amiga dela. E vocês vão compartilhar opiniões. Ai, verdade, seu pai tão grosso. Ai, verdade, como ele fala bravo. Como ele fala alto. Ai, como isso, como aquilo. Por fim, você faz aquela criança pegar raiva do pai. O que eu não quero de jeito nenhum. E ela já sabe. Se perguntar, não falo do papai. Papai é um bom homem. É isso. E ela sabe muito bem. E todo mundo que está em casa sabe muito bem. Agora, quando você fica falando, ou quando você está bravo, ou quando você está triste, e você chora na frente daquela criança, e chora e tal, e às vezes aquela criança começa a criar uma raiva ou um bloqueio com o pai por causa da mãe, pelo que você tem feito, pela maneira como você tem falado. Às vezes o pai cria um bloqueio com o filho por causa da mãe. Aí vem aquela mãe chorando, você não sabe como ele falou comigo, o jeito que ele me tratou, o isso e aquilo. Eu sei, a bispa com esses 2 meninos, se a bispa reclamasse para o Osmar qualquer coisa de, ai Osmar, o Murilo me respondeu, o Osmar ia querer mostrar, né, pode deixar que eu te defendo, sabe aquela coisa assim e tal? Ia criar uma confusão. Mas a bispa, na sabedoria, sempre calada. Não.
Cada um faz o seu papel. E às vezes ela fazia mais o papel de todo mundo ali. Cuidado. Porque às vezes você faz o seu filho e o seu marido terem um problema. Ai, o jeito que ele falou comigo, o jeito que ele respondeu para mim e tal, não sei o quê. É você. Você vê que a mulher está sempre no meio? É você que está sempre no meio. Você tem o poder de equilibrar as coisas. Não adianta você puxar mais para um lado ou puxar menos para o outro. Você está no meio. Você tem o poder de conduzir as coisas. É você que vai encaminhar as coisas. E eu sei que o Senhor está dizendo a você que você tem o poder de edificar a sua casa. E se a sua casa está desequilibrada, está faltando algo que venha de você para equilibrar esta família, que está faltando um ponto de equilíbrio. Uma mulher que não tem equilíbrio dentro da própria casa, vai ter filhos desequilibrados, netos desequilibrados, marido desequilibrado e uma família ruindo. Ele passou a vida fugindo, ele viveu situações atrás de situações. Será que esse menino não parou para pensar algumas vezes? Puxa vida, por que eu fui ouvir a minha mãe? Por que é que eu fui enganar o meu pai e ouvir a minha mãe? Agora tem que passar a vida fugindo, me submetendo a um Labão da vida. Por que é que eu fui dar ouvidos a ela? Será que ele não pensou isso algumas vezes? A Bíblia não diz, mas será que ele não pensou? Eu já pensei algumas vezes, e acredito que você também já tenha pensado algumas vezes. Poxa vida, por que é que a minha mãe não fez isso comigo? Teria sido bem melhor. Por que é que a minha mãe não me obrigou a fazer tal coisa? Teria sido bem melhor. Por isso que hoje, às vezes, quando eu vejo que eu estou sendo muito rígida com as meninas, eu penso, para o bem delas, eu preciso que elas sejam boas meninas e eu vou exigir delas o que não foi exigido de mim. Saiba o seu ponto de equilíbrio. Será que esse menino não sentiu falta da casa, da família, por uma mãe que manipulou tudo e foi omissa ao erro? E depois ainda ficou falando, eu vou perder os dois no mesmo dia, fez o maior drama. Você conduziu para que perdesse os dois no mesmo dia. Ela poderia ter evitado tudo aquilo, encaminhado a família. Ela poderia ter tido uma mesa enorme com aquele monte de neto, todo mundo comendo junto, todo mundo feliz. Ela poderia ter tido aquilo. Talvez se não tivesse encaminhado para um fugir, o outro correr e tal. Poderia ter mudado algumas coisas, mas não. Não seja omissa com o erro. Não concorde com o erro. Não fique do lado de quem claramente está mentindo ou enganando. Não concorde com aquilo que você sabe que não faz parte da palavra. A palavra diz que é errado, está dito. A palavra diz que não funciona, não funciona. A palavra diz que não vai dar certo, não dá certo. Não seja uma Safira. Não compactue com a mentira de alguém, com o erro de alguém, com a preguiça de alguém. Você pode compactuar até com a preguiça de alguém. Ai, deixa, coitadinho, tão pequeno, né? Tal, não, vamos lá, está na hora de aprender. Ou o seu filho adolescente, coitado, acorda cedo todo dia, vai acordar cedo no domingo. Esse menino vai te agradecer. Ele não tem nada melhor para fazer no domingo do que vir à igreja e buscar ao Senhor. Ou você acha que ele vai dormir e depois ele vai acordar e fazer o quê? Ficar mexendo em celular, em coisa que não presta. E tem mãe que não traz. Ai, não vou levar no evangelismo, não. Vai fazer evangelismo, não, porque todo dia levanta cedo e tal, não sei o quê. Precisa descansar um pouco. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. Nosso descanso é no céu. E o seu filho vai agradecer você. E eu sei o que eu estou dizendo. Porque o que eu tenho de mães com a foto dos seus filhos, orando, pedindo, que às vezes vem até mim falando, pastora, ora pelo meu filho, para que ele busque o Senhor, para que ele queira o Senhor. Porque quando eu tinha que trazer ele para a igreja, eu não trouxe. Agora eu quero que ele venha para a igreja, ele não quer. Aproveite enquanto você pode. Aproveita
enquanto você tem o poder de contagiar esses aí perto de você. O poder de contagiar o seu próprio marido. O poder de contagiar seu chefe. Você acha que ele vai te admirar menos, um chefe te admira menos, se você olhar para ele e disser assim, ó, não vou mentir, tá? Ah, não minto. Se quiser, lido com a verdade. Do contrário, eu não vou mentir. Ele vai te admirar menos? Se você tiver um problema, Deus livra você e te coloca num lugar muito melhor. Porque você honrou a Deus, decidiu honrar a Deus. Fique com o que Deus disse a você. Nós estamos vendo famílias serem destruídas por causa de uma Safira. Ah, mas e o que cometeu o pecado? O que cometeu o pecado, o que cometeu o erro, já vai ter a situação dele. Mas quem foi omisso, vai junto. Omisso, cometer pecado, não é só o que fofoca, não. É o que escuta também. Ah, não falei nada, mas ouviu. E às vezes concordou. Pois é, né? Cada um. Está na roda da fofoca. Não tem essa. Se você está na roda da fofoca, está ouvindo a fofoca, e fica dando de que, ai, não gosto de fofoca. Mas fica lá, é verdade, né? Não, cada um de um jeito, né? Ah, não sei o quê, mas está escutando a fofoca. Está fofocando também. Está ouvindo falar mal de alguém ali, você está ouvindo. A sua atitude é o quê? Opa, licença. Eu vou fazer outra coisa e tal. Ou mesmo corrigir, falar assim, escuta, eu acho que você deveria falar isso para a pessoa, não nas costas da pessoa. Assim, às vezes, você até ajuda a pessoa. Ai, não, estou falando para ajudar. Às vezes não está, não. Às vezes está falando para falar mal mesmo. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala. E cuidado com o que você não fala. A Rebeca, que tem uma história linda de amor com Isaac. Se você ler a história, poxa, que história linda, que coisa linda, que moça disposta, que moça disponível e tal, não sei o que, né? Sim. E no final, atrapalhou a vida do filho, induzindo ele a enganar o irmão, o pai e passar uma vida fugindo. Por bobagem. Ele seria abençoado também, mas por bobagem, ela conseguiu fazer essa divisão toda na família. A mulher no meio e a divisão toda da família. Eu quero que você pegue essa palavra, que você reflita profundamente e descubra dentro de você aonde é que você tem sido omissa dentro da sua casa. Podem ser pontos simples até pontos muito graves. Você pode estar sendo omissa numa alimentação de um filho. Você pode estar sendo omissa, não sei, num celular, num tablet. Ai, estou cansada, trabalhei o dia inteiro, estou cansada, dá o celular. Estou cansada, dá o celular, dá o celular. Quando você vê, aquela criaturinha não enxerga direito, tem problema na visão, não escreve direito, porque só mexe no celular, viu um monte de vídeo que não podia ter visto, já encheu a cabeça e vídeos que nunca mais vai esquecer. Por quê? Estou cansado, está sendo omisso. Tem dias que eu chego em casa e as meninas falam para mim assim, mãe, vamos brincar? Eu estou só pela misericórdia. Às vezes eu olho para ela e falo, minha filha, eu brinco até deitada. Eu estou deitada no sofá assim, brinco, vamos brincar? Vamos. Aí eu pego a boneca lá assim, ó, deitada, mas eu estou assim, pela misericórdia. Ontem eu cheguei em casa, depois de fazer tudo que eu tinha que fazer, a Ana vem, vamos fazer um pãozinho? Tinha um brinquedo lá, e eu levantei e fui fazer um pão mesmo. Achei que era o pão que ela estava falando. Não era um brinquedo. Eu falei, meu Deus, eu preferia fazer o pão do que brincar nesse momento. Tudo que eu queria era deitar. Eu sentei lá e brinquei com o bendito do pão. Mas era melhor do que ela ficar no celular. Cuidado com as omissões. Deus está cobrando de nós sinceridade, verdade e equilíbrio. Amém? Então, coloque-se de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. E pedir a Ele o que nós temos pedido toda semana praticamente. Senhor, abra os meus olhos. Me ajuda a ver. Senhor, me dá visão.
unção, sabedoria, entendimento, favor, poder. Eu preciso de sabedoria. Aonde é que eu estou errando? O que é que eu estou deixando a minha família? O que é que eu não estou falando que eu tenho que falar? O que é que eu não estou corrigindo que eu tenho que corrigir? O que é que eu não estou fazendo que eu preciso fazer? Peça ao Senhor agora. Senhor, eu preciso ver, eu preciso enxergar, eu preciso entender o que é que eu não estou fazendo. Aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou escorregando como mãe? Aonde eu estou escorregando como esposa? Aonde eu estou escorregando como uma mulher de Deus, como uma mulher que o Senhor confiou nas minhas mãos, essa casa e essa família? Aonde, meu Deus, eu estou errando e eu estou falhando? Como essa profissional que o Senhor, meu Deus, confiou nas minhas mãos, essa empresa. Aonde eu tenho errado? O que eu tenho esquecido, o que eu tenho deixado para trás, o que eu tenho deixado de falar, o que eu tenho deixado de fazer, o que é que eu tenho prejudicado a minha família, por ter medo de dizer, por ter medo de falar, por não querer, meu Deus, um problema, uma contenda, sem nem perceber, meu Deus, que eu já estou num problema. Aonde é, meu Deus, que eu estou criando talvez caminhos de divisão dentro da minha própria casa? Coisas que eu falei para os meus próprios filhos, para o marido, para um líder, para um chefe, para um amigo, e causou tanta divisão, tanta intriga, tanta contenda, tantas situações. Senhor, ajuda. Senhor, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, e aonde, meu Deus, a minha palavra não chegou, que, meu Deus, então que o Senhor toque profundamente e mostre. O Senhor tem cobrado de nós sinceridade, autenticidade, então nos ajude, meu Deus, a ser a mulher que o Senhor escolheu para nós. A sua palavra diz tanto, meu Deus, que mulheres sinceras, o Senhor quer mulheres sinceras, que ensinam com amor e que são confiáveis. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, que sejamos, meu Deus, essas mulheres confiáveis diante do Senhor. Que o Senhor possa confiar nossas famílias, as nossas mãos, nossos filhos, nossos maridos, meu Deus, o lugar que nós trabalhamos, a nossa casa e a condução da nossa família. Então eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a cada uma dessas mulheres com visão e favor, mas mais do que isso, que o Senhor abençoe a cada uma dessas mulheres com coragem, coragem para falar, coragem para enfrentar, coragem para dizer, coragem para lutar, coragem para ir em busca, meu Deus, daquilo que precisam em nome do Senhor Jesus, coragem para confrontar. O amor não pode ser maior, meu Deus, do que o temor ao Senhor. Então, meu Deus, aonde houver mulheres dependentes de amor, dependentes do amor de um filho, dependentes do amor de um homem, que elas sejam tomadas pelo temor do Senhor, tomadas de favor e de coragem, para serem cheias do Teu Espírito, e saibam dar as respostas certas, responder, meu Deus, da maneira certa. Eu declaro, meu Deus, um exército de mulheres poderosas e cheias de favor, não de safiras, meu Deus, que são cúmplices de erros e de pecados, não de safiras que concordam com mentiras, com enganos. Meu Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus um exército de mães que encaminham suas famílias em união, meu Deus, em lealdade, não em divisão, não em engano. Não encaminham filhos para o engano, para o problema, para o erro, porque a queda de um filho é a queda de uma mãe, a queda de um marido é a queda de uma esposa, a destruição de uma família mostra que há uma mulher tola conduzindo aquela família. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus, aonde houver, que o Senhor vá abrindo os olhos e dando, meu Deus, saída, solução, poder, favor, entendimento, meu Pai, que a causa dela, meu Deus, seja julgada em nome de Jesus, e que ela saiba as palavras certas para falar, que ela tenha o discernimento perfeito, que ela saiba perfeitamente como agir em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres, e eu declaro, meu Deus, uma bênção especial sobre cada uma, com visão,
com uma audição renovada, com uma visão renovada, com o espírito elevado, com o coração aberto, e mulheres que saem daqui, meu Deus, com coragem, para enfrentar aquilo que precisam enfrentar, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma. Declaro, meu Pai, palavras abençoadas. Uma boca, meu Pai, que só sai palavras de bênção e que só sai a verdade em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres e declaro um exército de mulheres leais, verdadeiras, sinceras e cúmplices da verdade, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.